Então, a nossa sessão será sobre poesia dos Estados Unidos, né? Esse termo, a gente deu alguns termos mais amplos, né? Mas só para nortear alguns, agrupar, né? algumas falas. Então, teremos a comunicação, a primeira, né? Começando com a Carla. Carla Abreu de Pontes. De Pontes. Ai, de Pontes. A Carla, ela... Deixa eu achar aqui. Ela é da UERJ, é isso? É doutoranda na UERJ. E vai falar pra gente... Aqui, deixa eu achar. Nossa, essa coisa está do lado. Poéticas do Limiar, a escrita pandêmica de Mark Lanegan. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a comissão organizadora do evento pela oportunidade de apresentar essa fala e a todos aqui pela presença. Eu me chamo Carla Abreu de Pontes, sou doutoranda em literatura pela UERJ. Pesquiso principalmente literatura contemporânea, escrita em si e pandemia de Covid-19. Eu venho pesquisando duas obras produzidas durante e sobre a pandemia: o Atlas del Eclipse, do Reinaldo Adaga, argentino, e o Devil in a Coma, de Mark Lanegan, um músico e escritor estadunidense, que publicou 5 livros escritos durante e sobre a pandemia, todos em verso, com exceção desse sobre o qual falamos hoje, que é um híbrido, prosa e verso, que é o Devil in a Coma, de 2021. Então, a comunicação que eu apresento hoje busca refletir sobre de que formas a literatura respondeu à pandemia de Covid, especialmente no que diz respeito ao hibridismo de gêneros do Devil in a Coma. O Mark Lanegan é ainda mais conhecido pela carreira musical que pela literária, tanto porque ele esteve em atividade na música dos anos 80 até 2021, quanto porque ele começou a publicar livros somente em 2017, voltando a essa produção literária para a pandemia de Covid em 2020, que foi o ano inaugurado da pandemia. O primeiro livro que ele publicou sobre a pandemia é de maio de 2020, o Play Poems, escritinho à esquerda, e o último de novembro de 2021, Em Vida, que é o Devil in a Coma, sendo que foi de novembro, né, de 2021, sendo que ele veio a falecer em fevereiro de 2022. Muito provavelmente em decorrência da Covid mesmo. A causa da morte dele nunca foi oficialmente divulgada. E depois ainda vieram mais 2 póstumos, que é o Near Zero e o Ghost Radio, também sobre a pandemia, e teve o Living California também, que ele publicou quando ele estava de mudança dos Estados Unidos para a Irlanda, que está fugindo da pandemia. Então, ele escreveu sobre a pandemia durante todo o tempo em que a viveu. O Lanegan, para quem não conhece, começou a carreira musical com uma banda chamada Screaming Trees, que foi uma banda expoente da cena musical da Seattle dos anos 90, e logo depois ele começou a seguir uma carreira solo que conta com mais de 20 discos lançados, dezenas de colaborações com diversos artistas. E em 2020, poucos meses antes dele publicar o Play Poems, ou seja, antes ainda da pandemia, saiu a autobiografia dele, que é o que está ali em cima, o Sing Backwards and Leap, que é uma coleção de memórias localizadas, sobretudo na década de 90. E esse livro remonta a trajetória do Mark Lanegan desde as suas origens familiares, passando por infância e adolescência turbulentos que vieram a fluir uma vida adulta atormentada pelo abuso de substâncias e em consequências drásticas derivadas dessa situação. Então, essas memórias que ele relata no Sing Backwards and Leap, elas aparecem também no Devil in a Coma, mas de uma forma bem diferente daquela que está na autobiografia, porque elas partem da experiência pandêmica que ele vivencia no hospital, onde ele se encontra durante quase toda a narrativa. Então, no livro, ele destaca que só está nessa condição que está, com essa Covid tão longa, por conta de suas ações passadas, por ter o corpo já tão debilitado por esse abuso de substâncias, né? Então, é um livro que ele vai escrever no celular, enquanto ele está internado em um hospital na Irlanda, onde ele estava vivendo entre 2020 e 2021, para fugir, né, do então epicentro da pandemia, ele morava na Califórnia. Então, no Devil in a Coma, a gente encontra esse relato do período em que o Lanegan padecia da doença, da qual ele nunca se recuperou totalmente,
E ele veio aparecer 3, 4 meses depois de publicar esse livro. Então o livro começa com ele contando como foi sentir os primeiros sintomas da doença e já parte para a internação hospitalar. Relata como foram esses meses na internação entre a vida e a morte, recorda memórias e traumas passados a partir dessa experiência pandêmica, o que nos leva a pensar num corpo palimpsesto, na montagem de um corpo palimpsesto do eu, e termina com a alta médica. Essa é a primeira página do livro. Vou ler só uns trechinhos para a gente entender melhor como que é essa escrita. I had been feeling weak and sick for a few days and then woke up one morning completely deaf. My equilibrium shaky and my mind in a surreal psychedelic dream state. I lost my footing at the top of the stairs, head over heels overhead. E daí ele vai contando como foi essa queda, a esposa dele não estava em casa, ela tinha saído, ele ficou uns 2 dias no pé da escada, sem conseguir respirar, sem conseguir se mexer. I eventually ended up in intensive care, unable to draw oxygen, and was diagnosed with some exotic new strain of the coronavirus, for which there was no cure, of course. I was put into a medically induced coma, none of which I remembered. 6 weeks later, and still in the ICU, 3:30 a.m., wide-ass awake, raw as fuck, still fighting for air. E daí ele vai contando como ele não respondia ao tratamento por conta do abuso de substâncias e tal. E aí essa parte... E aí ele vai começando a intercalar com os sonhos que ele tinha. Ele não sabia se era estado alucinatório, se eram os sonhos que ele teve quando ele estava em coma, o que estava acontecendo. Então, um mês depois ele vai falar. Na página 6 ele já está um mês depois. Now, a month later, having been visited by nothing but bizarre dreams, strange visions, shadowy darkness, untrustworthy memories and recurring hallucinations, all hallmarks of near-death experiences, I was conscious again. Still in intensive care, catheter shoved up my dick, every attempt to take in a deep breath, even a yawn, met with the unwelcome sensation of being slammed in the chest with a 20-pound sledgehammer. Apparently, my light had almost gone out permanently, more than once, according to the doctors and nurses. E daí ele segue, tem esses sinais gráficos aparecem no livro inteiro, costuma ser a transição entre a prosa e o verso, e daí aparece o primeiro poema, na página 10, chama On the Bridge. Não vou ler para vocês, vou deixar aí, vocês podem ir lendo por questão de tempo, mas me parece que basicamente ele está falando a mesma coisa que ele falou nas 9 primeiras páginas do livro, só que agora em forma de verso. Então é uma forma outra, sabe, de narrar essa experiência, de contar essa experiência. Lê a gente. Alguém quer ler? Sim. Alguém quer ler. On the bridge. Stood on the bridge, stammering, stuttering, shivering, teeth jackhammering, wind chill, barbiturating, sorrow and greed. Despair will kick your door in and rip your fucking heart out. It would be so easy to let go of this reality if there were another one somewhere inside, a stronger one, corrosive like battery acid, something to burn this dream right out of my head. Obrigada. E daí ele segue com texto e prosa e vai intercalando assim o livro inteiro. Então, essa proposta dessa comunicação de hoje compreende uma análise do Devil in a Coma a partir de O Corpo Utópico, Elias, Heterotopias, As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, de Walter Benjamin, com Sobre a Linguagem Geral e Sobre a Linguagem do Homem, e Jacques Derrida, com O Animal Colossus e Torres de Babel. Então, com essa abordagem, eu procuro pensar que esse hibridismo, frase e verso, presente no Devil, oferece um espaço privilegiado para melhor compreender a crise existencial e linguística que se manifestou durante a pandemia. Então, o meu pensamento é que a pandemia, que foi um estado de complexidade, de imprevisibilidade, exigiu ou facilitou uma resposta estética à crise, que é o que eu chamo de poético do linear, ou arte pandêmica, que é capaz de dar conta de uma experiência de atopia e afasia, que é subproduto do estado pandêmico. Então, vamos à atopia e afasia para a gente entender melhor como é que funciona isso. A atopia, ou seja, um sem lugar, é a falta de um referencial espacial sólido. Durante a pandemia, nossos espaços familiares, antes refúgios, tornaram-se irreconhecíveis. O lar se transformou em escritório, escola, enfermaria e
para muitos uma espécie de prisão. O que antes era público se esvaziou e o que era privado se tornou publicamente acessível. A rua, que era um espaço de encontro, tornou-se ameaça. E nós fomos confrontados com a sensação de não pertencer a lugar nenhum, de estarmos fora do lugar, mesmo dentro de nossas próprias casas. E nossas vidas se moveram para o entre-lugar, da tela, do online, um espaço que é, ao mesmo tempo que não é um lugar. Já a afasia, ou seja, a condição de ausência de fala, da impossibilidade da fala, é a dificuldade ou incapacidade de usar e de compreender a linguagem. Durante a pandemia, o vocabulário médico e epidemiológico, distanciamento social, lockdown, curva de contágio, etc., tornou-se onipresente, mas, ao mesmo tempo, as palavras se esvaziaram de sentido para descrever perda, sofrimento, medo e angústia, apontando para um incômodo gerado por uma insuficiência da linguagem para expressar o mundo que nos cercava, por este ter se tornado difícil assimilar, mesmo o nosso mundo interior, né, difícil de assimilar. Os discursos científicos e políticos competiam pela nossa atenção, mas a experiência individual do adoecer, do perder, do medo e do luto parecia irredutível a qualquer palavra. Como poderíamos nomear a experiência de uma crise global, coletiva, vivida de forma tão individual e isolada? Fomos tomados por um silêncio, uma incapacidade de expressar o trauma que as imagens das notícias não conseguiam capturar. Então, essa dupla crise de espaço e de linguagem nos impulsionou a buscar formas de diálogo com a realidade que fossem capazes de dar conta da complexidade da experiência pandêmica. Então, para aprofundar a compreensão desse fenômeno, eu vou recorrer à heterotopologia de Foucault. Temos a olhar para a pandemia como uma heterotopia generalizada que transformou o mundo inteiro em um outro lugar. Lugar esse que reflete e contesta todos os outros. Sobre as heterotopias, no prefácio das Palavras e as Coisas, Foucault vai dizer o seguinte: as heterotopias inquietam, sem dúvida, porque solavam secretamente a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os nomes comuns ou os emaranham, porque arruinam de antemão a sintaxe, e não somente aquela que constrói as frases, aquela menos manifesta que autoriza a manter juntos, ao lado e em frente umas das outras, as palavras e as coisas. As heterotopias dissecam o propósito, estão com as palavras elas próprias, contestam desde a raiz toda possibilidade de gramática, desfazem os mitos e imprimem esterilidade ao lirismo das frases. A poética do limiar seria então uma resposta a essa esterilidade do lirismo das frases imposta pela heterotopia pandêmica. Foucault descreve as heterotopias como outros lugares que existem fora de todos os outros lugares. São espaços reais e concretos que funcionam de uma maneira outra e, de certa forma, contestam, invertem ou refletem os demais espaços da sociedade. São diferentes das utopias, que são lugares imaginários e irrealizáveis. As heterotopias, essas sim, existem na realidade, mas têm regras próprias e uma função específica em relação aos espaços que as cercam. Alguns exemplos de heterotopias, conforme descritas pelo Foucault, são os cemitérios, que são lugares de passagem entre a vida e a morte, os jardins, que são espaços de ilusão, onde a natureza é organizada e contida para criar um universo à parte, prisões e asilos, que são heterotopias de desvio, que segregam e isolam indivíduos, hospitais, que são locais de crise, que separam os doentes dos sãos, e os navios. Para Foucault, um navio é a heterotopia por excelência, por ser um lugar sem lugar. É a representação perfeita de um espaço que não é estático, mas que contém toda uma totalidade em movimento. Isso nos remete às ondas da pandemia. Primeira onda, segunda, terceira. Eram ondas atrás de ondas que tínhamos que atravessar sem conseguir ver o horizonte. Então, o Foucault estabelece os 6 princípios de heterotopologia, os quais aplicam às circunstâncias da pandemia de Covid-19. Então, vamos lá. O primeiro princípio da heterotopologia
diz respeito à presença de heterotopias em todas as sociedades, assim como suas variabilidades. A pandemia de Covid-19 esteve localizada em um espaço-tempo definido não por nós, mas por motivo de força maior, ao mesmo tempo que fomos nós mesmos que estabelecemos as regras e os parâmetros para atravessá-la. E é justamente essa travessia que aponta para o segundo princípio da heterotopologia, que determina que toda sociedade pode diluir e encerrar uma heterotopia então constituída. Embora sim estivéssemos sujeitos às leis da natureza, foram as leis humanas também responsáveis pela contribuição à gestão da crise e, portanto, ao seu fim ou à sua manutenção. O terceiro princípio da ciência heterotopológica prediz a justa posição de vários lugares, vários espaços incompatíveis em um único lugar real. Na recente pandemia, nós tivemos contágios de mortes diariamente noticiadas, de cemitérios, hospitais, necrotérios, covas rasas adentravam nossas casas por intermédio dos veículos midiáticos. As ruas tornaram-se desertos, os lares tornaram-se escritórios, clausuras, enfermarias, os hospitais tornaram-se o inferno e o inferno tornou-se a vida ordinária. O quarto princípio propõe a heterotopia como uma heterotopia também do tempo, ou seja, uma heterocronia. Ao longo da nossa trajetória pela pandemia, a certeza da linearidade do tempo foi desfeita. A pandemia vinha em ondas, né? E era difícil prever se elas eventualmente cessariam, se voltariam mais violentas, quais seriam as novas variantes. Cada nova onda, cada nova vacina, novos sintomas, novas mortes, novas economias, um retorno ao passado, a sensação de que não sairíamos daquele estado tão cedo, ainda que nunca fosse tarde para abandonar a esperança de um futuro redentor, apesar da inescapabilidade da maldição do presente. Já o quinto princípio diz respeito a um isolamento das heterotopias em relação ao modus operandi normal. Haveria um sistema de abertura e fechamento que teria como fim ilhar a heterotopia, separá-la da ordem do pré-estabelecido, do discurso, né? A ordem do discurso pré-estabelecido. Tanto é que a gente não cansava de esperar pelo novo normal, uma vez que supunhamos que o antigo normal jamais voltaria. E aí o Foucault ressalta que não se entra em uma heterotopia de bom grado. Entra-se porque se é obrigado ou quando se é submetido a ritos. E aí, além de termos sido obrigados a adentrar o estado pandêmico, o rito de abertura da heterotopia da Covid foi a instauração de tal estado pandêmico, né? O qual levou todas as partes do mundo ao isolamento, que inicialmente era compulsório. A partir daí, nós fomos coletivamente educados a proceder de acordo com as regras gerais instauradas e agir de acordo com as medidas sanitárias estipuladas. Ritualmente usávamos máscaras, lavávamos as mãos por no mínimo 20 segundos, fazíamos distanciamentos de 1 metro, que logo passou a 1,5 metro. E, finalmente, o sexto princípio define como marca das heterotopias a contestação de todos os outros espaços, seja criando uma ilusão que tornaria a realidade uma outra ilusão, seja criando um outro espaço real inversamente proporcional ao nosso, em termos de ordem e de desordem. Enquanto as autoridades estatais e científicas tentavam a todo custo ordenar o caos em que nos encontrávamos, era difícil acreditar na ilusão de que teríamos algum tipo de segurança acerca de nossas próprias vidas, em seu sentido mais atômico, mas não só, uma vez que mesmo as particularidades do dia a dia de cada um de nós estavam fadadas a um fracasso. A minha proposta, então, não pretende efetuar uma generalização elástica da heterotopologia, mas argumentar que a pandemia, ao se tornar onipresente e internalizada, absorveu e transformou o mundo inteiro em um outro lugar, transformando o normal em estranho e o fora em aqui, trazendo a heterotopia das margens para o centro do mundo, das nossas vidas, das nossas narrativas e do nosso sentido. Então, diante desse cenário, a linguagem habitual teria, então, se mostrado insuficiente, né? A nossa resposta a essa afasia pode ser encontrada na união de duas perspectivas filosóficas, as de Walter Benjamin e as de Derrida. Então, sobre o Benjamin. E sobre a linguagem geral e sobre a linguagem do homem, Walter Benjamin propõe que, além da linguagem verbal,
existe a linguagem da arte e da natureza, né? A linguagem humana seria, então, em sua essência, a tradução do mundo inanimado. Seria uma forma de iluminação que revela o mundo e dá sentido ao que nos cerca, mesmo quando a linguagem prosaica se esvazia. E aí é nessa perspectiva que a poesia emerge como essa linguagem que é capaz de comunicar aquilo que é indizível. Para Benjamin, a linguagem não é meramente um meio de comunicação, mas uma manifestação da essência divina. Porque o ato de nomear, que revela o conhecimento, seria também um ato de comunicação com o próprio divino, pois a comunicação entre Deus e o humano se daria por intermédio do nome, e essa linguagem seria a tradução da essência da natureza que nos cerca. A poesia atuaria, então, como uma espécie de redentora linguística, buscando um sentido primordial frente a uma fragmentação. No entanto, é importante ressaltar que essa abordagem não sugere que a poesia nos reconecta a uma verdade original ou a uma linguagem pura e pré-babélica, no sentido essencialista. A minha interpretação, na verdade, busca se alinhar ao que diz Derrida sobre a poesia, a linguagem e a tradução. Então, para o Derrida, a linguagem é sempre marcada por sua pluralidade, pela confusão da Torre de Babel. A tentativa de traduzir a experiência humana é uma tarefa infinitamente complexa e marcada pela inefabilidade. A poesia, portanto, não traduz uma sabedoria anterior, mas opera justamente na falha da tradução. E é na impossibilidade de nomear o inefável por completo que ela, a poesia, se torna significativa. A poesia inaugura um espaço de abertura onde a linguagem se desdobra para além do sentido imediato, permitindo a experiência do outro e a experiência do silêncio. Então, para aprofundar essa crise na linguagem, que eu chamo de afasia pandêmica, eu recorro ao pensamento do Derrida em Um Animal que Logo Sou. Derrida, vocês querem passar? Vocês querem dar em Um Animal que Logo Sou, né? Então, nesse texto, Derrida parte da experiência de se encontrar nu diante do olhar de um gato, que por sua presença silenciosa questiona a nossa própria identidade, finitude e linguagem. Esse corpo desbordado, essa vulnerabilidade, encontra um eco na nossa vivência da pandemia, né? A qual nos confrontou com um vírus invisível, que também nos despiu de nossas certezas, da nossa capacidade de nomear o desconhecido e de se deixar também por ele ser nomeado. Tem uma estrofe em Efísmios do Destino, Provos dos Anjos, um longo poema, né, Efísmios do Destino, que recorre metáforas biológicas e científicas para descrever a dor da incomunicabilidade, a inevitabilidade da morte e a luta da matéria para se tornar consciente perante um destino trágico e inescapável. Alguém quer ler para me poupar um pouquinho? A alma dos animais, pego-a, distingo-a, acho-a desse interior duelo secreto, entre a ânsia de um vocábulo completo e uma expressão que não cheguei à língua. Obrigada. E uma expressão que não chegou à língua. São versos que conversam intimamente com esse texto do Derrida, O Animal que Logo Sou, e que dizem dessa afasia em face do outro, né? Ou seja, o animal, o vírus, a morte, ou esse novo corpo, esse novo eu pandêmico, né, que está se conhecendo no contexto da crise. Então, a gente vê que dessa perspectiva desse texto, tá? Enquanto a prosa representa a manifestação racional da linguagem, que está atrelada à objetividade e à transparência, a poesia se torna um espaço de experimentação semântica e de opacidade ou de translucidez. A prosa busca o sentido unívoco e a coerência, enquanto a poesia, ao se abrir para múltiplas camadas de sentido, revela dimensões de conhecimento que escapam à lógica. Então, no caso do Devil, a prosa é o quê do relato, enquanto a poesia é o como da experiência. E essa distinção não nos coloca, a prosa e a poesia, em distinção, em oposição, mas em complementaridade, né? Mais um trechinho aqui do Devil, que eu não vou ler por causa do tempo, mas basicamente nesse trecho, página 30, nesse trecho,
O Mark Lanigan está contando de uma conversa que ele teve com o médico, porque ele não aguentava mais ficar no hospital e ele queria sair a qualquer custo. E aí o médico diz para ele, não tem a menor condição de você sair, porque você está muito ruim ainda, você não está só com Covid, você fraturou várias partes do seu corpo, né? Você caiu e tal, não tem a menor condição. E daí ele fica extremamente frustrado, ele chega a assinar em momentos de livre termos de responsabilidade para sair do hospital, e acaba indo e voltando várias vezes. Mas o que acontece? Esse trecho eu acho muito representativo desse entremeio de gêneros, porque ele vem para a narrativa, né, a prosa, e daí nesse parágrafo, esse parágrafo aqui, que ainda é esse trecho de prosa, antes de entrar no poema, ele vai contar de um sonho que ele teve naquela noite. Esse trecho eu vou ler que eu acho interessante. Então ele vem contando essa experiência que ele queria muito sair do hospital, conversa com o médico que queria sair do hospital, não sai. That night I had an extremely vivid dream. I was on a beach at dusk, standing at the water's edge when the tide started coming in with a vengeance. And I watched as the boat approaching the shore suddenly caught fire and sank before my eyes. As I turned around to leave, I could see that between myself and the woods behind were what looked like thousands of snakes piled together, blocking my path. Every time I wanted out, something was in my way. E daí ele vai direto para um poema intitulado Trapped, que basicamente é como se fosse, chegando à conclusão, é como se fosse novamente o mesmo relato, a mesma experiência que ele está contando de uma forma outra. Né? E depois desse poema, ele volta para a narrativa e aí ele vem contando memórias, enfim, da vida deles, antepassados e tudo interconectado, né? É possível então pensar que o discurso poético, além de ter a capacidade seminal de versar sobre questões além ou aquém daquelas prosaicas, ou mesmo sobre questões prosaicas de uma forma outra, é também um catalisador de perspectivas, posto que o terreno poético é uma fábrica de possibilidades infinitas, em razão da liberdade discursiva de que dispõe. Livre das amarras semânticas e da projeção de significados pré-calculados, de horizontes de expectativa bem delimitados, a poesia consente e mesmo provoca a manifestação do indizível, passível da transmissão do ininteligível. E isso facilita uma aproximação com a nossa condição primordial, que é tanto humana quanto não humana, é animalística e patogênica, é natureza antes de todo o mais. Já o discurso em prosa nos localiza em um espaço-tempo distinguível, na realidade iminente da qual precisamos dar conta para sobreviver no mundo concreto de fatos consumados que rodeia o chão em que pisamos. Não se trata, portanto, de estabelecer aqui uma oposição entre prosa e poesia, mas de buscar compreender os entremeios através dos quais elas se produzem e se reproduzem e de refletir sobre quais são as forças motoras que desencadeiam esse entre-lugar, assim como verificar de que formas esse entre-lugar se materializa. Então, nessa abordagem, o hibridismo de gêneros é uma resposta à existência em estado de emergência, os quais produzem questões relacionadas às linguagens, às formas de pensamento, às interpretações e diálogos com a realidade, mesmo imaginada, se é que pode haver uma forma de realidade que não seja. É isso. Então, teremos agora o Pedro e o Lucas. É Pedro ou é Lucas? Prefiro o Lucas. Lucas. Então, o Lucas Nascimento Carneiro, que é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária na Unicamp, cuja fala será, então, a fragilidade da ordem e o limite da crença, Wallace Stevens e o ceticismo religioso criativo. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes.
quase noite, na verdade. Eu me chamo Lucas, eu sou mestrando em Teoria e História Literária pelo Unicamp. Sou orientando do Fábio também sou bolsista do Programa de Excelência Acadêmica da CAPES. E hoje eu vou apresentar um pouco desse trabalho que eu desenvolvi na metade do ano, no início do ano, que é uma parte integrada da minha dissertação que versa sobre o ceticismo em Wallace Stevens, que é um poeta que eu venho trabalhando desde a graduação. Bom, há um movimento um tanto quanto comum na crítica literária estadunidense em associar a figura de Wallace Stevens com frequência ao epíteto de poeta-filósofo e, mais precisamente, de poeta cético. Que Stevens é um verdadeiro cético, isso é inegável. Não faltam, nesse contexto, exemplos que atestem essa leitura. Seja pelos seus célebres poemas, como Of Heaven, Considered as a Tomb, e outros também, que formam uma espécie de tetralogia mais evidente de uma verve até anticristã, que nutre a obra poética do autor. Seja também por alguns ensaios, como o Imagination as a Value e o Relations Between Poetry and Piety, que é um ensaio que o Stevens ele tende a colocar os discursos artísticos, de modo geral, como sendo uma espécie de substituta para essa religião fragmentada, né, da modernidade. A gente pensaria até em um conceito de religião estética, que é um aspecto que ele promove com muita força em sua letra. E seja também por alguns fragmentos que foram coletados e publicados em 57, sob o título de Adágio, em que um desses fragmentos ele afirma o seguinte: This happy creature, it is he that invented the gods. It is he that put into their mouth the only words they have ever spoken. Sugerindo que o divino, na maneira como conhecemos, se trata apenas de uma construção da mente humana, utilizando até um conceito mais próprio dele, uma espécie de ficção da modernidade. Essa constatação, tanto quanto manifestada e aceita pela crítica, e por mim até certo ponto, ela parece carregar, na verdade, uma fragilidade em seu núcleo. E isso porque se nota um impulso recorrente em situar o ceticismo de Stevens em um campo totalmente genérico, um campo que não propõe, de fato, um desdobramento lógico acerca do fenômeno. E eu gosto sempre de fazer menção àqueles estudos que eu considero centrais, né, do ceticismo na poética dele, mas que evidenciam essa fragilidade. O primeiro, que é da Muhammad, na verdade é um estudo comparativista que ela faz dos poemas do Eliot, do Stevens e do Frost. E mais precisamente do Stevens, ela recai numa lógica repetitiva de situar o ceticismo como se fosse basicamente uma corrente da dúvida. Sendo que, na verdade, o Sunday Morning é muito mais do que isso. A gente poderia ler até como uma espécie de ceticismo ativo. Um ceticismo que propõe, na verdade, uma superação do próprio ceticismo e que evidencia um caráter até ativo de vocação com a vida. O segundo, que é o do Ackerman, eu considero esse estudo muito relevante para o campo dos estudos críticos de Stevens, porque o Ackerman ele traça, na verdade, uma passagem da ironia romântica para a desconstrução. A ironia romântica é entendida mais precisamente nesse gesto da poesia se auto-reconhecer enquanto a construção ficcional. E a desconstrução em Stevens, que seria, na verdade, essa espécie de oposição. Por exemplo, para ele você não consegue perceber uma diferença entre realidade e imaginação. Estão basicamente entrelaçados. Só que a falha que esse artigo comete é que ele não dá um desdobramento um tanto quanto lógico sobre a presença do ceticismo na briga do autor. Eu tenho uma tendência a caracterizá-lo como uma espécie de probabilismo, que ele não evidencia de fato, né? Que seria basicamente um movimento mais coerente, assim, com base nos poemas que ele analisa. E o terceiro é basicamente uma relação entre o Stevens e a filosofia do George Santayana, e que eu tenho uma tendência a visualizar essa espécie de relação como um tanto quanto problemática até certo nível. Porque a crítica tende a associar o ceticismo de Stevens majoritariamente à perspectiva crítica de Santayana, sendo que a verve filosófica aqui no a poética dele é muito mais do que isso. Stevens ele flerta, por exemplo, com os gregos, flerta com outros modernos, como por exemplo até o próprio Nietzsche, que o Santayana teve uma influência direta sobre a obra dele, sobre as perspectivas críticas e estéticas dele. Isso é uma evidência de fato, mas não é basicamente um ponto que ele se concentra. E considerando essa lacuna tangenciada, eu buscarei ensaiar aqui na minha fala um argumento.
E a minha hipótese interpretativa é que, desde o jovem Stevens, o ceticismo é conduzido por uma tensão entre a fragilidade da ordem e o limite da crença, que suscita um movimento que aqui eu denominarei por ceticismo religioso-criativo. Mas antes de definir, de fato, o que seria essa espécie de movimento, é interessante tomar como ponto de partida o conceito do qual ele emerge. Então, à luz da percepção de Ackermann, o ceticismo religioso-criativo, ou religioso, na verdade, pode ser compreendido, na verdade, como a percepção de que existe uma falha nas alegações religiosas que você não consegue justificar, de fato, uma base concreta naquilo. Você não tem, por exemplo, fundamentos sólidos que atestem para a existência do divino, para a existência até de uma dimensão transcendental. Em Stevens, essa perspectiva se apresenta fortemente entrelaçada a uma postura criativa. Uma postura, na verdade, que busca superar os próprios limites do ceticismo, tem esse gesto dual na lírica dele. É um poeta que ele busca superar esse fenômeno por via do próprio fenômeno. E com isso, origina uma espécie de poética que habita esteticamente esse terreno em ruínas. Então, Stevens ele visualiza a ruína não como uma espécie de fim possível, mas como uma matéria criativa, que você pode, de fato, originar um novo valor, uma nova perspectiva valorativa a partir daquilo. E eu observo a inflexão dessa percepção em um soneto dele, intitulado Cathedrals Are Not Built Along the Sea, que é um soneto que marca a fase pré-harmônia do poeta. Eu não farei a leitura aqui por conta das questões de tempo, um soneto tanto quanto médio, mas eu deixo a tradução também. E acho que o ponto de partida para começar a minha análise aqui seria o título. Ela é uma construção enunciativa negativa, mas um tanto quanto óbvia. Catedrais não são construídas à beira-mar. Isso é uma evidência, é um fato, é uma espécie de título que não causa uma surpresa imediata ao leitor. No entanto, o que se apresenta óbvio à primeira vista parece carregar, na verdade, algo mais profundo em seu núcleo e que só pode ser mais bem explicitado por via de um exame das duas imagens centrais que conduzem essa enunciação, que no caso seriam as imagens das catedrais e do mar. São duas imagens que, apesar de distintas, compartilham de uma aproximação, isso é significante, sobretudo pela noção de grandiosidade inerente a si. Agora, fazendo até o uso de uma espécie de expansão imaginativa, que era uma peculiaridade do próprio Stevens, pensamos, se as catedrais porventura fossem construídas à beira-mar, qual desfecho culminaria nesse ato? Eu acho que pensaríamos, em um primeiro momento, em uma dissolução física desse espaço, o que não estaria errado, de fato. Mas o que o Stevens propõe é um passo um pouco mais adiante. Se o propósito desses templos se dá na propagação da palavra sagrada por via dos princípios de fé, quando situados em lugares inapropriados, perderiam por completo a sua funcionalidade. Então, o que o título anuncia, aqui de início, é uma inflexão de ceticismo muito voltada para o tópico da religiosidade cristã. E se para André Verdun o cético é aquele que se abstém de adotar e formular opiniões dogmáticas, aquele que basicamente renuncia igualmente toda afirmação e toda negação diante de um problema inacomissível, em Stevens isso torna-se apenas um ponto de partida para a construção da episteme crítica do lírico. E essa crítica às instituições religiosas enquanto entidades fixas já marca presença nos versos iniciais do soneto. E o que nos chama a atenção aqui é a evocação de algumas imagens típicas da religiosidade cristã, como, por exemplo, os sinos e as torres. Só que essas imagens são dispostas no soneto de modo curioso, porque não estão dispostas, na verdade, na sua funcionalidade tradicional. Muito pelo contrário, são subvertidas. Os sinos, por exemplo, em vez de entoarem melodias harmoniosas, emitem apenas ruídos dissonantes, que acaba sendo bem perceptível por conta dessa locução prepositiva on the or, que adensa esse efeito de ruído. As torres também, em vez de se encontrarem em uma posição estática, até de reverência, de obediência, são completamente abaladas pelos ventos de fé. O que a gente percebe aqui no início é que há uma espécie de incompatibilidade tensional, um confronto entre duas forças. Uma força imaginativa, que aqui a gente pode até pensar em uma ficção de descrédito, que nesse caso seria a antiga moralidade religiosa ou a antiga episteme cristã, e uma força da realidade, que no caso seria a própria força da natureza, com um triunfo evidente dessa força da realidade. É interessante pensar
nesse gesto crítico construído pelo lírico e enfatizado até pelo Stevens, como algo muito próximo do que o Freud afirma no Futuro de uma Ilusão. Freud afirma o seguinte, que as religiões, o que o Nietzsche afirma, na verdade. O Nietzsche ele diz o seguinte, que todos os valores que agora resumem o desiderato supremo da humanidade são valores de decadência. E em Stevens, ou seja, a decadência seria basicamente esse desfecho que culminaria caso as catedrais fossem construídas à beira-mar. Ou seja, qualquer tentativa em situar um signo como imutável estaria completamente fadada à dissolução, seja pelos limites temporais ou até mesmo embates com posições distintas. Mais adiante, ele traz mais uma evocação de uma imagem típica da arquitetura cristã, que nesse caso são os órgãos preciosos. E pensaríamos na imagem dos órgãos, né, ali na tradição cristã, como sendo um sinônimo da onipresença divina, justamente por conta da melodia entoada. Né? Os órgãos eles são constituídos por grandes tubos e a melodia que é entoada, ela tem como função o preenchimento de todo o espaço. Então acaba sendo visto como um sinônimo dessa onipresença divina. Só que em Stevens é mais uma imagem que acaba sendo subvertida, porque aqui a própria tentativa da onipresença divina, ela acaba sendo arrebatada. Então o gesto que ele constrói aqui é que o divino ele tenta entoar sua voz nesse espaço, ele tenta se fazer audível, como outrora, mas esse é um exercício que falha em sua tentativa. Porque a nova força que impõe agora com vigor nesse espaço é a força da própria realidade, ou seja, os raios dourados que derramariam uma melodia duradoura e forte. Todo esse gesto que o Stevens constrói aqui em sua perspectiva crítica se alinha muito com o que o Freud traz em O Futuro da Ilusão, porque o Freud ele afirma que as religiões são nada mais nada menos do que ilusões. O Stevens traria até o conceito de ficção, né? São construções da mente humana que têm por função satisfazer apenas os desejos da própria humanidade. E essa percepção do Stevens ela acaba sendo construída sobre uma forma poética que busca revelar a matéria do sagrado como algo também sujeita à própria materialidade do inseto. É interessante pensar que há nessa primeira estrofe uma atmosfera completamente sustentada pela desordem. E o gesto crítico geral aqui, ele acaba se alinhando muito também com a segunda categoria de ceticismo proposta pelo Penner, que nesse caso seria a formulação de contra-argumentos. É algo que não fica muito evidente aqui nos versos, mas que a gente pode ler, na verdade, essa tentativa por meio de algumas questões. Se o propósito das catedrais se dá no ordenamento do mundo por via da palavra sagrada, por qual a razão agora, diante da própria desordem, esse ordenamento não se efetiva? Estaria esse eixo transcendental agora fadado à sua total dissolução? É algo que o poema não responde, ele deixa completamente em aberto, que é uma peculiaridade também do próprio Stevens. E na segunda estrofe nós temos uma espécie de transfiguração. Saímos de um campo totalmente sonoro, com a imagem dos sinos, das tempestades, dos ventos, e adentramos aqui no campo visual. E a imagem que se impõe com força, aqui nos versos iniciais, são de fiéis ajoelhados. Pensaríamos nesse gesto como sendo uma espécie de reverência, uma obediência, ou até mesmo algo alinhado à oração. Só que toda oração presume uma concentração. E nessa estrofe nós não temos isso. A concentração ela acaba sendo interrompida por conta de uma imagem que se impõe aos olhares desses fiéis. É interessante considerar até o adjetivo desses olhos, weary eyes, que trata-se aqui, na verdade, de uma fadiga espiritual. Então, esses fiéis, eles percebem que grandes sombras acabam sendo projetadas nas paredes. E tem um efeito interessante essa imagem, porque pensaríamos de modo inicial como uma espécie de redenção. Pensaríamos nessa sombra como sendo a própria materialização do divino. Então criaria ali uma espécie, uma atmosfera prévia de salvação. Mas isso é completamente arrebatado, porque as sombras que se impõem, na verdade, são de navios, que passam em sua queda e subida, como bem denota o verso, né? From passing vessels in the fall rise. É interessante pensar nessa inversão aqui, porque a gente pensaria, na verdade, primeiro na queda e depois na subida. Mas aqui o Stevens inverte. Primeiro nós temos a subida e depois a queda. Isso traz consigo um efeito de instabilidade. E essa instabilidade invade também o próprio espaço das catedrais. E com isso demonstra que esse espaço já não sustenta mais a credibilidade de outrora. Acaba sendo abalado completamente.
Os versos finais, a lua e os vitrais coloridos, trazem uma beleza ao verso, mas não de fato uma salvação. O que resta aqui é basicamente uma experiência frustrada, uma tentativa sem sucesso por um sentido possível. Então, o que eu chamei, na verdade, de ceticismo religioso criativo, no início da minha fala, pode ser basicamente compreendido por via dessa afirmação. Um impulso criativo que se origina pela tensão entre a descrença e os sistemas metafísicos tradicionais, não como uma nova verdade, mas sim como uma ficção puramente assumida. O que o Stevens propõe, na verdade, é um gesto de superação da própria passividade inerente ao ceticismo pelo próprio ceticismo. Então, diante desse terreno em ruínas, resta ao sujeito apenas empreender uma forma possível de criação. E essa criação agora se torna a atitude típica de valoração. Se torna basicamente uma espécie de novo divino, capaz de sustentar a existência humana. Então, basicamente, ao invés de concentrarmos uma busca por um sentido existencial em uma ficção que já não atende mais às necessidades do mundo, resta somente a arte fazer isso. Como ele bem aponta em um de seus aforismos, a crença final seria você crer em uma ficção, não havendo mais nada além disso, que coloca todo sujeito agora como um ente completamente ativo. Aqui eu deixo algumas das referências que eu utilizei para compor esse estudo e agradeço pela atenção. Muito obrigado. Vou chamar agora para a nossa última comunicação, né, dessa nossa sessão, o Luiz Felipe Ferrari. O Luiz, que eu estava chamando de Felipe até agora, é doutorando aqui da casa, né, do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, cuja fala será, então, o Pageant e o Poema Lírico, Hibridações Épico-Líricas em The Rock, 1934, de T.S. Eliot. Todo mundo assinou a lista? Bom, eu queria começar convidando vocês a um passeio transatlântico, porque embora Eliot fosse um americano da gema, por assim dizer, que podia contar entre memórias de infância, o jazz e o Mississippi, nosso contexto aqui vai ser um contexto em inglês dos anos 30, um debate político-literário bastante próprio desse debate. Bom, há uma série de boas razões para que essa peça ocupe um espaço um tanto desconfortável na obra de Eliot. Em primeiro lugar, é uma obra com preocupação social, interessada nesse contexto histórico e com uma função prática de vida coletiva. The Rock foi feita por encomenda do bispo de Chichester, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção de paróquias ao norte do Tâmisa. É uma peça de autoria coletiva. Vocês veem que na capa está escrito Book of Words, by T.S. Eliot. E no prefácio ele é muito escrupuloso em nomear 5 ou 6 colaboradores que teriam participado da composição das cenas e dos diálogos. Ele nunca aceitou a autoria da peça como um todo, porque ela teria participação de clérigos e leis da igreja anglicana. Mesmo os figurinos foram feitos por amadores, enfim, participação popular massiva, uma peça gigantesca. Vocês vão explicar um pouco mais sobre isso. De fato, Eliot só aceitou o crédito pelos coros e pelos diálogos, já que muita das cenas foi feito pelo seu coletivo. Por fim, pairam dúvidas sobre o seu gênero. A peça foi publicada uma única vez por completo, em 1934, essa edição feita. Depois, Eliot republicou os coros como parte da sua poesia completa, o que levou a metamorfose curiosa de uma peça em texto lírico. Lidamos então com uma obra que não respeita os marcos da instituição arte, para a qual compete Bigel, para a qual a concepção usual de autoria, um autor para uma obra, não serve, e mesmo a noção de obra problemática, já que o texto muda de forma a publicação. O que talvez surpreenda mais, um detalhe, todo isso sobre a peça eu estou pegando dos textos do Randy Malamud e do Martin Brown, que descrevem a concepção e a montagem original da peça nos anos 30.
O que talvez surpreenda mais é que The Rock apresenta alguns dos traços fundamentais do agente próprio, associados a um conteúdo conservador, a defesa da fé do Estado moderno. O repertório formal, e eu estou pegando o termo da Ana Tamara Costa, do agente próprio, está presente em cena. Falta de construção dramática entre as cenas, rapidez na sucessão das cenas e desinteresse por construção de caráter, esquetes curtos que apresentam dinâmicas sociais a partir da interação entre tipos sociais, intervalos líricos que comentam um tema social, como desemprego ou embate político. Tudo isso, bem entendido, está presente aqui do ponto de vista interessado em afirmar a Igreja Anglicana, como se fosse possível que formas modernas fossem usadas com conteúdo antimoderno. Eu estou pensando nisso, sobretudo no texto do Philippe Vernel, que vai definir o próprio como uma mudança no modo de função social da arte. Ou seja, não mais uma obra de arte autônoma ou autotélica, mas sim uma intervenção, né, no social. E o que chama a atenção do Vernel é que ele percebe que essa mudança do modo de função da arte pode ser fecunda esteticamente. Mudando-se a função da arte, muda-se também as formas usadas. É como se a política fosse um fator produtivo de criação estética. A peça começa entrando em cena o coro, que dá voz à igreja. O coro se queixa de que não há lugar para ele no presente. Sumiu. Não quer para ele no presente, nem na cidade, nem nos subúrbios, nem no campo, nem nos bairros operários. Em seguida, entra a rocha, que anuncia a revelação cristã para todos os tempos, todos os homens. Na sequência, alternam duas ordens de cena. De um lado, vemos a construção de uma igreja no presente. De outro lado, assistimos a momentos históricos da igreja na Inglaterra. As cenas do presente são compostas por diálogos entre três pedreiros que falam em Cockney. Nelas também veremos os comunistas, os desempregados e os camisas negras. As cenas de passado também são dialogais e seu conteúdo abrange 1 milênio e meio. Após cada cena histórica, o coro toma a palavra. Essa estrutura representa uma alteração tradicional do Parliament. Neste, geralmente, a sucessão das cenas obedece a um padrão cronológico. Aqui em The Rock, a oscilação entre passado e presente continuamente é um fato novo. Bom, quero ver com vocês agora o primeiro coro que vem após a cena número 1, que é a cena da conversão dos saxões do século VI a.C. Diz o coro. Há um trechinho que eu não deveria pegar um isso. When your fathers fixed the place of God and settled all the inconvenient saints, apostles, martyrs, in a kind of ripsnade, then they could set about imperial expansion, accompanied by industrial development, exporting iron, coal, and cotton goods, and intellectual enlightenment in everything, including capital. In several versions of the word of God, the British race assured of a mission, performed it, but left much at home undeserved. What life have you if you have not life together? There is no life that's not community, and no community not lived in praise of God. Do ponto de vista do estilo, chamaria atenção a presença da paratase. Vejam quantos es em sucessão, e isso, e aquilo outro. Isso é um traço provavelmente emulado da dicção bíblica hebraica dos proféticos, que ele estaria adaptando para o contexto da peça. Quero frisar o teor paradoxal dessa fala. Ao afirmar que your fathers fix the place of God, o coro primeiro enuncia um vínculo substancial com o passado. Em outros termos, assevera-se uma dimensão de continuidade temporal.
vincada na permanência do grupo, que se mantém constante ao longo dos séculos a partir da fé que lhes é comum. Logo em seguida, porém, o coletivo no teatro é convidado a considerar o seu próprio tempo, configurando assim uma estrutura temporal clivada, que é ao mesmo tempo histórica e ahistórica. A tese, eu insisto no termo tese, eu direi por quê, a tese que é de um ser incontundente de cientistas contemporâneos é de que, por essa matéria da sociedade, assentado nas bases da industrialização e do individualismo, teria ocorrido em detrimento do grupo orgânico e homogêneo que deixou de existir. Opõe-se, assim, à coesão anterior de forma social, aquela de your fathers, e o coletivo abstrato do império, fundado em leis econômicas abstratas. E eu insistiria que é uma tese, porque isso é um ponto de vista que está presente em cena, mas que existe também fora da peça. Então, encontraríamos nos textos de prosa e também em outros autores do mesmo período, como Ligis, por exemplo. É um ponto de vista social objetivo que se manifesta aqui, que tem de poder extrapolar e encontrar correspondências entre os autores do mesmo momento. Por isso eu insistiria que é uma tese de fato. Digamos então que existem simultaneamente um recorte temporal diacrônico e outro sincrônico. Vejam que, por um lado, a alternância entre passado e presente aponta para um tempo recursivo, indicando, por analogias, uma espécie de identidade ahistórica substancial. Ao favorecer uma iluminação recíproca entre o que se vive hoje e o que se viveu, é como se a peça anunciasse que, a despeito das aparências de tempo e lugar, o humano é fundamentalmente sempre o mesmo. Esse princípio geral de articulação do texto está em contradição com a dimensão histórica que surge da apreensão social do presente. Se não, vejamos. Ocorre que a tese, de que eu vou chamar aqui de neutralidade simbólica do capitalismo, não é a única que está em cena. Embora o que o representante da igreja seja usando o coro, ele não é hegemônico, pois também são produzidos em cena a visão do comunismo e do fascismo. E eu vou apresentar rapidamente como isso funciona, para aprender a ter uma cena particular com relação ao comunista. Eliot adapta o seu verso ao teor das cenas. Os Red Shirts falam em verso livre, celebram a indústria e os trabalhadores unidos, fraternidade. Volume. Red Shirts, in unison with military gestures. Our verse is free as the wind on the steppes, as love in the heart of the factory worker, thousands and thousands of steps, millions and millions of workers, all working, all loving. In the cities, on the steppes, production has risen by 20.6%. We can laugh at God. Our workers all working, our turbines all turning, our sparrows all chirping. I'll denounce you, deceivers of the people. Por sua vez, os fascistas falam em tetrâmetro anapéstico, um verso que na tradição inglesa tem que ser reservado à poesia infantil ou cômica, que dá um tom de bobalhão, dizem os fascistas. We come as a boon and a blessing to all, to rather appear in the Albert Hall. Our methods are new in this land of the free. We make the deaf hear and we make the blind see. We're law-keeping fellows who make our own laws. Welcome to the aids of the cause. Vejam que eu falei sobre a forma de próprio usada aqui para caracterizar grupos sociais simbolizados em cena. Né? São tipos coletivos presentes em cena. Por fim, nós temos o plutocrata, que fala dos milionários e dos soldados, que integram o verso branco com muitas substituições no tom parlamentar de arenga cheio de chavões. Quer dizer, I have here an alternative to offer. Hope and it will commend itself to all.
For after all, we're all at heart agreed. The things we want are really the same. So why not try to find a formula? And I, who am the soul of moderation and earnest spirits of conciliation, have been exploring every avenue to find terms on which we can agree. É o centrão, não mudou muita coisa. Bom, os extremos de cena de esquerda e direita, bem como a visão do classe dominante, são rejeitados um a um pelo coro, que os vê como incompatíveis com a fé. O aspecto que talvez demande discussão mais relevante, mais interessante, seja a relação que se dá entre o cristianismo e a situação dos trabalhadores contemporâneos do capitalismo. A fim de planear um pouquinho esse ponto, eu queria considerar duas cenas. O diálogo prosaico que se dá entre os trabalhadores londrinos e o ditador comunista, e o diálogo lírico que vai se dar entre o coro dos integradores trabalhadores. O agitator fala com chavões panfletários. Ao se ver ante os trabalhadores instalando a igreja, ele passa a deprecar a religião como um engodo através do qual a classe dominante mantém os pobres sob seu controle. Seguem-se elogios à soviética, ao ateísmo e ao operariado, ante as quais o trio permanece em larga parte indiferente, até que um vocativo lhe chama a atenção. Aqui você tem as Vidas Negras, o gesto fascista e o plutocrata. Diz o agitator. Bom, você vai ver que a grafia é para a dicção Cockney, eu não sei fazer Cockney, então eu vou falar da minha maneira normal. You are a manual laborer and refuse to stand by your own cause. What's that? Us manual laborers? It's a shame to allow you to show your ignorance, old son. Us manual laborers? We're bricklayers, as you'd see for yourself if you wasn't stone blind. Go and talk to the fellows as cast-up figures in offices. They are manual laborers, if you like. We are brain workers, we are. As for you, you're nothing but a lung worker. Ao serem chamados de manual laborers, o trio Edwin, Alfred e Ethelbert protesta e reivindica para si o termo brain worker, ao mesmo tempo em que aplicam ao político profissional o natologioso epíteto de lung worker, uma espécie de matraca que fala sozinha, não trabalha e não pensa. Como entender essa contestação de divisão entre intelectual e braçal? Bom, antes de passar uma resposta, quero considerar uma segunda cena. Esse é o coro dos desempregados. No man has hired us with pocketed hands and lowered faces. We stand about in open places and shiver in unlit rooms. Only the wind moves over empty fields untilled, where the plough rests at an angle to the furrow. In this land there shall be one cigarette to chew men, to chew women 1/2 pint of bitter ale. In this land no man has hired us, our life is unwelcome, our death unmentioned in the times. Em sequência, o corpo dos trabalhadores. The river flows, the seasons turn, the sparrow and starling have no time to waste. If men do not build, how shall they live? When the field is filled and the wheat is bred, they shall not die in a shortened bed, in the narrow sheet. In this street there's no beginning, no movement, no pace and no end, but noise without speech, food without taste, without delay, without haste. They would rebuild the beginning and the end of this street, rebuild the meaning, a church for all, and a job for each man to his work. O corpo dos trabalhadores responde ponto por ponto aos desempregados. As imagens são simétricas. Aos braços laços, sem trabalho, por um emprego que é socialmente produzido,
contrapõe-se a ideia de trabalho produtivo em harmonia com a natureza. Os campos vazios, onde repousa o arado imóvel, contrapõe-se o fabrico do pão com o trigo colhido. Em ambos os casos, a privação feita pelo homem no regime social injusto opõe-se à satisfação universais. Para os trabalhadores, as ruas de Londres são vistas como um espaço ocupado por um movimento caótico e anônimo, sem fim e sem sentido, maneira de se referir à circulação de trabalhadores no movimento mercantil, em que as coisas agem dos sujeitos, a qual é contraposta, em seguida, a ideia de criar o sentido e dar trabalho a todos. Por mais surpreendente, então, devolver sentido ao trabalho seria, para o Eliot, um dos dados fundamentais do mundo cristão. O que nos permite voltar à indignação de Edwin quando chamado de manual laborer. Ele não se vê como um trabalhador braçal porque a ele não se aplica o regime industrial que separa os fins da produção dos meios da produção. Edwin sabe o que constrói, por que o constrói e para que o constrói. Para ele mesmo, a sua ação tem sentido. Seu trabalho é, sob a concepção, útil. Ele contribui para a comunidade que pertence, desenvolve o ritual que partilha com o grupo e, ao construir, experimenta-se parte de uma tradição viva e atual. Se Edwin não é a manual laborer, ele tampouco é, porém, a brain worker. Ele é simplesmente trabalhador não alienado. Fiquemos, portanto, com essa imagem de uma utopia cristã do trabalho vivo. Para encerrar, queria dizer 2 ou 3 questões, eu falar sobre a questão mais geral que iniciei essa comunicação. Eu disse que The Rock nos leva a pensar que formas avançadas poderiam conviver com um teor conservador. O fato em si mesmo não é novo. Anatol Rosenfeld situa Brecht, Wycliffe e Claudel no mesmo patamar de metodologia épica, malgrado o atrito que existe entre eles ideologicamente. Se os efeitos formais das peças podem ser comparados, no entanto, resultaria a inespecificidade da dramaturgia como fenômeno político. O que se vê, então, é que a rejeição ao dogma liberal e a busca por alternativas ao palco realista pode se ligar a ideologias diferentes e mesmo incompatíveis. Eles são semelhantes. Talvez o valor maior de The Rock para nós possa estar em lembrar que a tentativa de religar arte, vida e trabalho e liberdade pode caminhar em seus tempos diversos.